Agradecer a participação. Nós nos já conhecemos aí faz quanto tempo, cara? Faz uns 11 anos, acho. Por aí, Léo. Olha, bastante tempo, né? Bastante tempo. A gente dá um breve histórico aí para o pessoal. Nós nos formamos na mesma faculdade, na UFSC, só que o Gustavo se formou em 2005, é isso? 2006, começo de 2006. Eu entrei em 2005, então a gente acabou não se conhecendo na faculdade. Mas eu já conheci o Gustavo de nome, porque a irmã dele entrou comigo na época e nós éramos da mesma turma. Isso. Né? Então, já conheci ele não fazia muito tempo. Então, começa contando aí um pouquinho pra gente, Gustavo. Se formou lá na UFSC, mas hoje é professor da UNC. Isso. Na parte de Operative. Então, conta um pouquinho para o pessoal que quer descobrir esse processo, como é que faz. Como é que tu saiu da UFSC, formado lá, e conseguiu primeiro botar o pé nos Estados Unidos, que é o que o pessoal quer? Léo, foi assim, vou dar a história é meio longa, mas vou tentar dar uma resumida, né? Então, assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu estava na UFSC foi fazer um work experience. Então, na verdade, eu fiz até 2. Mas quando eu estava na terceira fase, eu fiz o work experience, vim para cá durante o inverno, não aqui para Carolina do Norte, eu fui para Utah na época. Park City? Park City, exatamente. Tava lá recentemente. Park City. E vim aí com a empresa, com a Intercultural da Marina e do Felipe. E passei aquele tempo, né, Léo, aqui, aperfeiçoando, assim, aprendendo inglês, não vou dizer nem aperfeiçoando, porque meu inglês não era nem perto, assim, do que hoje em dia a gente já está mais acostumado, assim, né? E não é inglês americano, mas a gente já tem um pouco mais de influência. Naquela época não tinha tanto, e eu queria aprender mais inglês, aprender um pouco também, assim, da cultura aqui dos Estados Unidos e tal. Então eu vim para cá, e aquilo ali também já começa a despertar o teu olhar para, poxa, olha, né, os Estados Unidos é um lugar muito legal, a cultura, de certa maneira, é parecida com a nossa, com a cultura brasileira. E aí depois eu tive a oportunidade de vir para cá, ficar 30 dias aqui, né? E quando eu estava mais ou menos na sétima fase, se não me engano. Quando tu diz para cá, para ir na UNC mesmo? Na UNC. Aí então, sim. Diferente do Work Experience. Chegou e botou o pé na UNC. Exatamente. Então eu fiz o Work Experience primeiro, depois eu vim para cá. Como que tu teve essa oportunidade? Como é que ela surgiu? Essa oportunidade surgiu, Léo, porque o professor Silvio, lá da UFSC, tinha uma conexão com o professor André Ritter aqui, na época, 2 brasileiros também, né? Aqui na UNC, e existe esse programa, né? Alguns estudantes iam para lá, de DDS, outros vinham para cá, e aí eu tive essa oportunidade de vir para cá e fiquei 30 dias aqui, Léo. Morei com 2 estudantes de DDS daqui. Foi durante aqueles 30 dias, foi muito legal. Um deles, eu não sei se tu conhece, tu conhece, morei com o Sean e com o John, que tu conhece. São concorrência aqui, tá aqui pertinho. São gente boa. O consultório deles é perto meu. E o Antônio também, o Antônio Brathwaite, que é odontopediatra aqui, né, na Carolina do Norte também. Morei com eles. E aí eu me encantei com a possibilidade de fazer o mestrado aqui na Operative, que é a nossa dentística, né? Sim. E aí eu vi que tinha possibilidade, me encantei com aquilo ali e gostei muito, assim, né, da parte aqui do mestrado e tal. E aí eu resolvi aplicar, e aí eu apliquei e fui aceito, e daí terminei a odonto, em 2006. A Odonto 2006? A Odonto, o CD no Brasil, né? Cirurgião dentista, que corresponde ao DDS aqui, né? E aí terminei em 2006, casei em junho e vim para cá começar o mestrado. E tô aqui até hoje. Casou com a Grace, também dentista, né? Também dentista. Então, e aí tô aqui até hoje.
vamos dar uma voltadinha aqui, então, algumas coisas interessantes e coincidências. Eu também fiz intercâmbio. Eu também fiz intercâmbio que nem tu fez. Eu não fui para Park City, mas foi aí que a minha cabeça começou a... Abre, né, Léo? Abrir, né? Começou a abrir. Exatamente. Eu fui para Connecticut, depois fui para Fort Lauderdale, na Flórida, 2 vezes. Na terceira vez que eu fui, eu não sei se ela te deu aula na periodontia, a doutora Simara Fortes Ferreira. Ela te deu aula ou não? Ela deu aula eu acho que não, Léo. Não, acho que não, Léo. Acho que ela, não me lembro, pelo menos. Ela deu aula para mim, isso foi periodontia, devia ser já 2008, por aí. Sei. E, por coincidência, ela veio morar em Fort Lauderdale porque ela foi contratada na Nova Southern University, que era em Fort Lauderdale. E ela conseguiu lá um contato para eu lá conversar com alguém. Então, eu já entrei na universidade, passei um dia lá, assisti uma aula, conversei, comecei a conhecer o negócio e tal. Sim. Mas acendeu a luz também, que nem acendeu para ti. Sim. Hoje a doutora Simara, eu acho que ela está em Tennessee, se não me engano. Ela dá aula no Tennessee. Legal. Mas foi aí que abriu o negócio. Intercâmbio que a gente fez. E aí, a outra coincidência é que a minha conexão aqui também foi com o professor Silvio e com o professor André Ritter. Isso. Foi com os dois. Eu mandei 3 e-mails para tentar alguma coisa aqui, não recebi resposta nenhum. Sim. Tentei mandar eu mesmo, aí depois eu falei com o Silvio falou com o André falou com a professora, passou aquela rede de confiança. Isso. E aí, beleza, responderam meu e-mail. Aí respondeu. Então essas são as coincidências boas. As coincidências boas aí da nossa história. Tenho muito a agradecer ao professor Silvio também, e o professor André. Muito, exatamente. O professor André, inclusive, agora ele está em Nova York, NYU. Foi para NYU. Um abraço para o professor Silvio e para o professor André também. Esses caras são fera. São. Aí então tu aplicou logo depois de formado no Brasil, tu já aplicou para cá no primeira tentativa, tu já entrou, foi isso? Isso, Léo, eu apliquei, eu ainda era estudante da UFSC, né? Tu aplicou como estudante? Como estudante. Olha aí, galera. Porque aqui, Léo, e tu sabes isso muitíssimo melhor do que eu, até por causa desse teu conhecimento com Revalida, tudo aqui acontece com 1 ano de antecedência, né, Léo? Sim. Então tu aplica no ano anterior para entrar no ano seguinte, né? Sim. Então eu apliquei em 2005, Léo, e entrei em julho de 2006. Entrou para começar, né? Fui aceito começar. Antes, né? Exato. Legal. Exatamente. Então, eu acho que eu apliquei no verão daqui, né? No verão daqui de 2005. Talvez final do inverno aí do Brasil. E aí eu fui aceito provavelmente ali o processo acontece ali durante o fall aqui dos Estados Unidos, né? A primavera no Brasil. E aí tu tem uma resposta se é aceito ou não. E aí eu fui aceito e para começar em julho do ano que vem. O que é uma coisa boa, porque a pessoa se prepara daí, né? É ótimo. E uma coisa interessante, eu não lembrava dessa tua timeline, não sabia que ia ser assim direto. É bom para já mostrar para o pessoal que você não precisa estar formado para aplicar. Não. Você pode aplicar antes de estar formado, esse tem a documentação toda. Agora, pode. Faz muito tempo, talvez tu não se lembre a respeito disso, mas eu vou perguntar. Não era sistema match, era? Não. Tá. Sistema, não era sistema match. E até hoje também não é sistema match, correto? Não, a gente faz pelo PES, porque o PES organiza tudo, né, Léo? Sim. Ele organiza o processo de aplicação, de documentação e tal, tu sabes isso muito bem. Sim. Então a gente utiliza o PES, mas a gente não utiliza match, não. Tá, beleza. Bom saber isso daí. Agora, tá na Operative Dentistry. Tem uma questão da Operative que ela é uma especialidade, entretanto, não é reconhecida pela American Dental Association. É correta essa afirmação? Ela é conhecida. O ADA reconhece a Operative como uma área de interesse especial dentro da odontologia geral aqui nos Estados Unidos. Então, a Operative Dentística é uma especialidade no Brasil, acho que em outros lugares também na Europa. Aqui nos Estados Unidos, ela não é reconhecida como especialidade. É uma área de interesse geral dentro da General Dentistry, né, da odontologia geral. Nós não somos, o programa
e isso é verdade para todos os programas de operative aqui dos Estados Unidos, Léo, eles não são acreditados pelo CODA. Mas eles também são únicos porque os programas, Léo, de operative, eles são voltados para o treinamento de pessoas que vão provavelmente entrar na parte acadêmica depois, entendeu? Eles têm esse foco, né, na área acadêmica, né? Sim. Então, deixa eu te perguntar isso, em relação baseado nessa tua explicação, sim. Tu dirias que a maioria das pessoas que aplicam para operative são americanos, ou não americanos, formados nos Estados Unidos primariamente, ou são estrangeiros? Estrangeiros. Estrangeiros. A maioria que aplica para operative é estrangeiro. A maioria que aplica para operative são estrangeiros. Nós temos americanos que aplicam também, mas a maioria é internacional, são estudantes internacionais. Tá. Então, show. Vamos voltar um pouquinho. Vai. Se formou no Brasil, aplicou, passou de primeira, veio para cá 3 anos de operative. Então, tu terminou foi em 2009. Perfeito. Foi isso? Não. Então, foi nessa época que a gente acabou se conhecendo pessoalmente, que foi quando eu fui para os Estados Unidos. Quando tu viesse para cá, isso. E a Grace, sua esposa, estava 1 ano atrás de ti na operative, né? Que ela também aplicou, né? Perfeito. Então, tu se formou em 2009, Grace se formou em 2010. Isso. E depois de se formar, qual foi o teu próximo passo? Aí a gente resolveu tentar ingressar na carreira acadêmica aqui dos Estados Unidos e começamos a aplicar para posições, né, de posições de faculty, né, em diversas universidades e tal, e acabamos ingressando na carreira acadêmica em julho de 2010. Então, assim que a Grace terminou, vocês já começaram? Assim que a Grace terminou, eu fiz, durante aquele período que a Grace estava terminando a operative, eu fiquei aqui fazendo um fellow, e aí eu fiz um fellow aqui com o pessoal da operative mesmo, e aí assim que ela terminou, a gente já ingressou na carreira acadêmica imediatamente. A Grace se formou em junho, em julho ela estava começando, nós, né, os dois, estávamos começando a trabalhar. Na mesma faculdade, né? Isso foi Louisville. Louisville, Universidade de Louisville. Passar em Louisville. Isso. O que é muito difícil, o pessoal talvez não tenha essa noção, mas não é fácil um casal ser contratado assim na mesma faculdade, né? Uma coisa que é difícil de achar, né? Que vocês conseguiram. E quando vocês vieram para cá, acredito eu, na posição de estudante, vieram com visto de estudante, é isso? Correto. F1, né? Na época. F1. Isso, F1, F1. E na época também, uma das coisas, das principais barreiras que o pessoal tem para fazer uma especialização, ou um curso de odontologia, qualquer coisa, é o financiamento. Na época o dólar estava bem mais baixo, né? Bem mais baixo. O dólar devia ser o quê? 2000. Olha, Léo, será que estava 2 ou 3 para 1, talvez? Ou 2 para 1? Devia estar nem 3 para 1. Devia estar uns, talvez 3 para 1, mas teve uma época até que um pouquinho mais tarde, que eu lembro que o dólar baixou muito, chegou a estar 1,80, 1,90, que foi... mas foi mais ou menos naquele tempo. Então, para fazer o financiamento de um curso naquela época era muito mais fácil que hoje, né? Com certeza. Eu acho que sim, né? O preço da tuition hoje aumentou muito desde aquele tempo ou não na operative? Vai aumentando aos poucos, né? Eles vão aumentando, mas nunca é um aumento muito significativo. Eu tenho a impressão que eles aumentam de acordo com a inflação, um pouco assim, né, Léo? A inflação aqui nos Estados Unidos ela é mais baixa, né? Então eu tenho a impressão que eles aumentam a tuition de acordo com a inflação, né? Eu acho que a tuition do DBS aumenta acho que 3 vezes com a inflação, porque os caras metem a faca. A especialização acho que é menos, mas o DBS, olha, os caras não perdoam. É mais caro, Léo? Nossa, é direto. E aí assim, só que na época existia uma coisa que ainda existe, na verdade, não só para operative, mas para outros cursos, que é a história do tuition remission, né? Então... Explica isso daí, isso é importante para a galera. Isso é importante para a galera entender. Então, assim, todo curso tem uma tuition, né, Léo? Isso daí é normal para curso de especialização, curso de DDS, então todo curso tem uma tuition. Tuition é como se fosse o valor, né? Que o a preço, mensalidade. A mensalidade, é que aqui não... Eles pagam em porrada, pagam...
Por semestre, né? Semestre, E então todo curso tem uma tuition, né? Que é o valor. E a tuition também é dividida aí, depois se tu quiser tocar um pouquinho, mas a tuition é dividida em out of state e in state, né? Isso. Então, mas o tuition remission é como se fosse uma redução da tuition. Então, a universidade, de acordo com uma série de fundos disponíveis, isso, aquilo, essa parte toda financeira, que até eu não tenho tanto conhecimento assim, mas eles fazem uma redução do valor do curso, né? Não só Property, existem alguns outros cursos que tem também, tem alguns cursos que não tem, mas existe uma redução da tuition, isso chama-se tuition remission, né? Então é uma redução assim... que pode ser significativa. Pode ser significativa. Além do stipend, né, Léo? Além do stipend. Boa. Então, para explicar para o pessoal o que é o stipend. Stipend é um salário, é isso? Exato. É como se fosse uma ajuda financeira, né? Que a universidade dá para os alunos de pós-graduação. Né? O aluno de graduação não tem, mas de pós-graduação eles têm isso. E é também normal para todos os cursos, né? Todos os cursos de pós-graduação, pelo menos aqui na odontologia. Na UNC, talvez, não é normal... Na UNC, fora. Across the US não é. Não é. Tem alguns que tem. O mais normal é não ter. Perfeito. Tu sabe mais disso do que eu, mas aqui na UNC, o que eu acho que é uma bênção, né, da UNC aí, ter a capacidade de pagar, de dar, assim, o tuition, né, que é uma ajuda financeira. Me lembro que pra gente assim foi muito importante, né? Aquela ajuda financeira, que tu é estudante, então foi bem legal ter aquela ajuda financeira. Então, para a galera ter uma noção, assim, basicamente, me corrija se eu estiver errado, mas basicamente os Estados Unidos, as faculdades, elas percebem que elas podem ganhar dinheiro tendo profissionais de boa capacidade, fazendo uma pós-graduação, porque essas pessoas atendem para a faculdade e geram dinheiro. E para fazer a coisa mais atrativa, elas oferecem perks, oferecem benefícios, como por exemplo um stipend, como por exemplo uma tuition remission e coisas desse tipo para atrair os melhores candidatos. E com os melhores candidatos eles conseguem mais revenue. Com mais revenue eles conseguem manter a coisa de mais alto nível. Seria uma ideia mais ou menos assim? Eu tenho a impressão que sim. Eu não tenho tanto conhecimento assim também que nem tu nesse sentido, mas eu tenho a impressão que isso que tu estás falando ajuda, né, a atrair melhores candidatos para a escola, né, e tu mantém um nível, tu consegue manter um nível assim de excelência, assim, né, claro, com bons candidatos aplicando, como tu estás falando, mas eu acho que, assim, Léo, pelo menos aqui, eu falo aqui da UNC, mas eu acho assim que as universidades em geral aqui nos Estados Unidos, olha, mesmo que não tenham stipend e tal, assim, eu acho que em geral o nível das universidades é muito, muito bom, né? Mas eu acho que como um aplicante, Léo, se tu tem um lugar que oferece um stipend, assim, tu vai considerar, né? Tu vai, claro. Porque tu é estudante ainda, né? Então, se tu vê que tem um stipend, tu considera, acho que pesa na balança, né? Pesa muito. Eu perguntei isso porque eu sei que, por exemplo, a VCU, eu tenho um conhecimento a respeito da VCU, a parte de ortodontia especificamente. Agora, nesse ano, eles começaram a cobrar tuition. Se eu não me engano, esse ano, talvez ano passado, mas antigamente, ano retrasado, com certeza, a VCU não cobrava tuition, era zero, e eles davam um stipend muito baixo, era $4.000 por ano, mas era alguma coisa. Valia uns 400 por mês, nem isso, mas era alguma coisa, tuition zero. Ajuda, né, Léo? Ajuda, e eles só pegavam e continuam só pegando os alunos, geralmente 1 e 2 de faculdade. Se aplicassem, pelo que eu ouvi, né, aqueles rumores e tal, se aplicasse 1, 2 e 3, posição, né, primeiro, segundo, terceiro da faculdade, da mesma faculdade, eles só chamavam o primeiro e segundo para entrevista, eles só pegavam os top do top. E muita gente aplicava lá porque é um curso de 2 anos, era gratuito e ganhava uma pequena stipend. Mas se tu consegue fazer um curso de qualidade, e de novo, né, eu acho que assim, os cursos aqui em geral nos Estados Unidos têm uma qualidade de ótima a excelente, né? Tem. Mas se tu consegue fazer um curso sem pagar muito, é melhor, né, Léo? É grande sacada.
É a grande sacada. Eu sei que aí é bem dividido entre parte clínica, financeira e tal, talvez você não tenha conhecimento financeiro, mas tu tem noção, um ballpark, de mais ou menos quanto que sairia uma tuition hoje para um dentista estrangeiro fazer um programa de operative aí nos Estados Unidos, aí na UNC? Eu não sei te dizer. Eu não sei quanto que está hoje em dia. Eu sei que tem uma tuition remission, até onde eu tinha visto, Léo, a tuition remission para os programas que tem tuition remission, esse ano passado parece que foi 50%. Então, uma redução bem significativa, né? Bem significativa. Então, fora o stipend, né? Fora o stipend. Então, galera, dever de casa aí é o pessoal ir para o site da UNC e procurar essa informação, para começar já a treinar como é que funciona o negócio. Gustavo, outra coisa interessante que o pessoal quer saber muito é em relação à vista. Eu já perguntei, vocês entraram com o F1, mas aí vocês pegaram o emprego. Como é que funcionou essa mudança aí? Transição. Léo, eu me lembro, assim, eu não sei se as mesmas regras funcionam para hoje em dia, né? Mas assim, existem, e de novo, isso daí tu sabes muito melhor do que eu, mas existem vários caminhos para tu conseguir, assim, se a tua vontade é ficar nos Estados Unidos, para tu conseguir uma residência permanente, que se chama Green Card, né? E até cidadania depois. Na época, pra gente, quando a gente entrou de professor lá na Universidade de Louisville, nós ganhamos o H1B, que era o visto de trabalho, né? O H1B. Eu entendo que tem outras pessoas que têm outros vistos, mas eu vou te falar do como a gente fez, né? Então, a gente ganhou o H1B, e aí do H1B é que a gente fez o processo de aplicação para o Green Card. Né? Pergunta agora, quem fez o sponsor do H1B foi a faculdade, correto? Ou vocês tiveram que fazer? A faculdade fez. E essa mudança do H1B para Green Card, foi vocês que tiveram que fazer ou a faculdade deu o auxílio para vocês fazerem? Parte foi da faculdade e parte foi com a gente. Parte financeira ou parte de ter que ficar resolvendo o negócio? Um pouco de cada. Então, se eu me lembro, eu vou tentar puxar da minha cabeça como foi, mas se eu não me engano, naquela época, não sei se hoje é diferente, mas naquela época, a primeira etapa, Léo, era a universidade que tinha que fazer, assim, né? Fazer acontecer. Então envolve, se eu não me engano, é com o Departamento do Trabalho aqui dos Estados Unidos. Aí a universidade faz aquele processo todo de fazer a publicação da vaga, aquela coisa toda, né? E aí eles pagam, naquela época eles pagaram, tinham um fee, né? Que tinha que ser pago para acontecer aquela primeira parte. E aí eles, parece que, até onde eu me lembro, a universidade que tinha que pagar, né? Tu não podia pagar, como eles eram um sponsor. Depois dessa primeira etapa, aí nós fomos e procuramos um advogado, que era até um advogado que já era um escritório de advocacia que até já tinha experiência na área, Léo, porque já tinha feito de outros professores também, né? Da universidade, e aí daquele momento em diante eles foram tocando o processo para a gente. Entendi. Aí, mas então vocês foi acharam uma parte da universidade e uma parte com a gente, E só uma pausinha aqui, o Bruno Herrera comentou ali, na UNC, $30 mil, acreditou, no máximo. O Bruno, se eu não me engano, Bruno, se tu estás ainda ouvindo Bruno, aí, ele é periodontista, né? Periodontista formado no UNC, não é? Eu lembro dele, acho que ele era da turma do Chip Getz, se eu não me engano. Ou ali O Bruno é fenomenal. Bruno, um grande abraço para ti. Valeu, Bruno. Obrigado pela presença aí. Eu acho que eu já conversei com o Bruno via internet, porque o nome dele eu lembro. Muito gente boa. Então conseguiu o sponsor da faculdade, teve que fazer algumas coisas, conseguiu o Green Card. E quanto tempo que ficou lá em Louisville? Porque agora está na UNC, mudou de volta. Como é que foi o processo? Isso, foi 5 anos e meio, né? 5 anos e meio. Uma coisa que se fala, na época se falava, e talvez seja também a verdade hoje em dia, que assim, o fato de pedir o Green Card pela universidade, né, facilitou um pouco o processo, porque
se eu não me engano, não existe um limite, né? Até onde eu entendo, o governo americano não coloca um limite de número de green cards que eles dão para funcionários estatais e tal. Se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido. Mas o processo, Léo, nosso foi bem tranquilo, assim, né? Foi bem, que bom. Foi bem tranquilo. Uhum. Que bom. Então, demorou, acho que talvez 1 ano e meio, será? Mas, por aí. E aí a gente ficou 5 anos e meio. Uhum. 5 anos, e daí voltamos para o UNC, para a Carolina do Norte. E estamos aqui perto de ti agora. Que é um lugar fantástico, né? Um lugar maravilhoso. Aí tu voltou como professor na Operative. Isso. Na Operative. E a Grace passou para o caminho da Orto nessa época, né? Exatamente. Exatamente. Ela passou na Orto, eu não sei que o pessoal que talvez não, o pessoal que acompanha aqui não é da ortodontia, vou falar para vocês que a ortodontia da UNC é uma das mais respeitadas do mundo. E se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano, a Grace foi a primeira a passar no mestrado da Orto, primeira brasileira, não foi? Eu acho que sim. Eu não tenho muito conhecimento, eu acho que sim. Eu acho que ela foi a primeira. Eu sei que tem brasileiro que já se formou e ganhou diploma, mas não passando como a Grace passou. Eu acho que, tipo, a Lúcia, ela foi professora. Sim, sim. E ela pegou o tiro, mas eu acho que brasileira passando pelo sistema, se eu não me engano, foi a Grace a primeira. Foi a Grace, um dos cursos mais renomados do mundo. Então, deu para dar ali ela dizendo, foi. Foi. Tá ali, parabéns, Grace. Então, assim, pessoal, já deu para dar uma noção boa, formado lá na UFSC, cara catarinense, manezinho que nem eu, havaiano rachado. Figueira. Sabia que era da primeira. Alvinegro sofredor, né? Tá feio. Faz parte. Se formou lá, passou direto na UNC, na pós-graduação, pegou uma vaga de professor praticamente de imediato, voltou para a UNC em outra vaga de professor e está aí até hoje, está com 2 filhas agora. Graças a Deus. A Antônia está com 8 já, não? A Antônia está com 9. 9. E a Cecília tem a idade da Anne, né? Tem 6. A Cecília vai fazer 6 em fevereiro. Vai fazer 6. A Anne e ela são bem próximos. Beleza, então, galera, isso aí já valeu bastante para vocês, hein? Agora eu vou fazer as perguntas que o pessoal fez, que eu recebi mais de 30 perguntas aqui. Recebi muitas perguntas que são mais focadas na revalidação, né? Então, essas daí eu vou deixar para o final, se tiver tempo, porque essas Isso é contigo. Isso é comigo. Sabe disso daí. Isso é comigo. Então, aqui, a primeira é, qual o status imigratório no momento da relação de atual trabalho? Na verdade, já respondeu essa pergunta, né? Entrou como F1, depois passou para H1B, depois... H1B e agora Green Card. Pegou o Green Card. Isso. Foi respondida. Outra pergunta. Na negociação da vaga, seja em Louisville ou na UNC, teve alguma promessa, alguma tentativa de obter o título de DDS enquanto trabalhasse? Olha, Léo, o meu... Eu acho que isso daí o foco meu sempre foi acadêmico. Eu trabalho como dentista. Uhum. Só que não fora da escola. Eu trabalho dentro da escola como dentista. Eu atendo 1 dia por semana, eu atendo os meus pacientes. Então eu faço odontologia mesmo. Eu estou ensinando os residentes ali no nosso programa. Então eu faço odontologia, eu só não faço fora. E a minha paixão sempre foi a parte acadêmica. Então eu não tem interesse? Não. Trabalhar fora. Eu Vai, lembro disso já quando a gente se conheceu, tu já falou, né, que o teu interesse era ensinar o que tu gostava e tal, então aí numa situação dessa realmente não precisa, né? Não precisa nem tentar. A licença que eu tenho, Léo, tá ali em cima, aqui, ó. Essa ali que é o Instructor's License, que é a licença de instrutor, né? Então ela me dá a licença para eu praticar odontologia aqui dentro da escola. E eu vejo meus pacientes, faço odontologia e tal. Seria uma licença limitada a trabalhar dentro da faculdade, basicamente, né? Perfeito. Isso aí que é conhecido como Faculty License, né? Isso, exatamente. Faculty License. Isso, perfeito. É uma das perguntas que o pessoal falava Faculty License, então tá aí, pessoal. Faculty License é isso daí que o Dr. Gustavo tem. Essa licença, para pegar essa licença,
Pergunta que o pessoal faz muito, cara. Muito, não tem noção. É o tal do board. Eles querem saber do board, que acha que o bicho de sete cabeças e tal. Tu precisa passar no board para pegar essa licença ou não? Não precisa. Não precisa ter board. Não precisa ter board para fazer, para pegar o... Pelo menos aqui na UNC. Eu não sei, Léo. Então vamos lá. Pelo menos aqui na UNC. Outras universidades, eu tenho a impressão, e aí vale a pena dar uma olhada nisso daí, viu, Léo? Eu tenho a impressão que outras universidades, às vezes, atrelam o Faculty License com a regulação do board do estado. Sim. Sim. Então, por exemplo, se eu não me engano, a Geórgia, para tu conseguir um Faculty License lá, tu tens que ter o DDS daqui. Então, eu acho que tem alguns estados, Léo, que tu talvez precise ou board ou DDS daqui. Eu posso te falar dos dois estados que eu trabalhei. Aqui no Kentucky eu não tive que ter board. Não precisava. Realmente é isso aí. Pelo até onde eu sei, é uma regulamentação estadual. Eu não estava ciente da Geórgia, mas se eu não me engano a Virgínia, que é aqui nosso vizinho também, se eu não me engano, eles requerem que você passe no board, tenha o DDS americano para poder atender na clínica. Entretanto, tem várias faculdades nos Estados Unidos que não requerem que você passe no board, não requerem nada disso, você pode ir direto, e a Unici é uma delas. É uma delas, É uma delas, como você está vendo, o Dr. Gustavo trabalhando lá sem passar no board. Isso. Okay? Nem board teórico, nem board prático. Não precisa. Não precisa. Outra pergunta aqui, tá? Essa aqui do board já foi. Tem vantagem ou desvantagem na carreira docente para ter green card? Eu acho que já foi meio que respondida, né? A carreira docente te encaminha, né? Para conseguir... Assim, de novo, né, Léo? Tem inúmeras, eu acho que tu fala isso, né, nos teus vídeos. Tem inúmeras maneiras de tu conseguir a residência permanente, mas ser professor é uma delas. O tipo de license, que é outra pergunta que a gente acabou já respondendo, que é a Faculty License, não teve que passar no board, outra pergunta que apareceu de novo aqui. Uma pergunta que um colega fez aqui, é um cara que está na batalha para ser professor, já fez algumas coisas aqui nos Estados Unidos, está no Brasil, está tentando aplicar para a licença de Faculty, para a posição de Faculty, e ele perguntou o seguinte: precisa ter sido aprovado no board americano da especialidade para conseguir uma vaga de Faculty? Assim, vamos lá. Eu vou falar da Operative, né? Não, da Operative não precisa. Outras disciplinas, Léo, talvez tu com certeza vai saber da ortodontia. Eu acho que varia de disciplina para disciplina, mas na Operative não precisa ser board certified, né? Então, ouvir o Dr. Gustavo. No meu conhecimento, mais importante do que a disciplina é a faculdade, é uma regulamentação da faculdade. Tem inúmeras faculdades que vão requerer que tu seja, às vezes, board certified, às vezes, board eligible. Qual que é a diferença de board certified e board eligible? Board certified é quando você já fez a prova e já passou no board. Board eligible é quando você tem as características ou as credenciais necessárias para você poder fazer a prova do board e poder passar. Como assim, Léo? Eu, Leonardo, não sou board eligible para ortodontia. Por quê? Porque para fazer o board americano de ortodontia, eu preciso me formar num curso aqui nos Estados Unidos. Então, eu não sou board eligible. Eu não tenho o potencial de fazer, porque a minha ortodontia é no Brasil. E a terceira situação é que você não precisa nem ser board eligible. Você pode pegar a vaga sem nada. Então, isso vai variar de faculdade para faculdade. Tenho muitos colegas que conseguiram vagas sem ser aprovado no board da especialidade ou ser board eligible. Beleza, galera? E eu tenho um vídeo específico só para comentar aqui que fala a respeito de alguns tipos de board lá no YouTube. Vai lá, porque tem board regional, tem board federal, tem board estadual, tem board de especialidade, tem um monte de board aqui e é extremamente confuso, ok? É extremamente confuso.
É curioso, né, Léo? Como varia de estado para estado, escola para escola. Esse serviço que tu dá é valiosíssimo. A colega perguntou aqui, quais os requisitos necessários para ser professor? Vai ter que olhar de faculdade para faculdade. Infelizmente, não tem outro jeito, né? Exato. Não tem. Assim, como eu falei, né, a operative, a gente, assim, a dentística aqui, apesar de não ser uma especialidade, mas a dentística é uma área extremamente importante, porque toda a universidade é o que se fala, é o bread and butter da odontologia, né, Léo? Sim. Então, toda escola de odontologia tem que ter dentística, porque dentística é a base da odontologia, né? Uhum. E então, assim, a gente forma, treina os residentes e tal para essa parte acadêmica. Mas, assim, em termos de requerimento, assim, eu apliquei antes de me formar aí no Brasil, né? Não tinha mais nada, né? Então... É bom para o pessoal saber isso. Gustavo, tu já comentou um pouquinho a respeito, faz diferentes coisas, mas teve uma pergunta específica aqui. Se tu puder falar em relação a aula, clínica, faculty practice, pesquisa, mais ou menos como é que seria o teu schedule? Quanto tempo tu trabalha em cada coisa? Tem uma noção disso? Assim, o meu, eu posso te falar do meu, mas assim, os schedules, assim, de uma semana varia de professor para professor, Léo. Então depende do que tu estás fazendo em determinado momento, né? Mas assim como tu falasse, nós normalmente os professores têm uma parte clínica, tem uma parte de pesquisa, tem uma parte ali do faculty practice, normalmente, uma parte às vezes de serviço também. Eu trabalho hoje, Léo, bem direcionado à clínica, estou bastante na clínica. Clínica com estudantes. Com estudantes e o DFP. Então, o faculty practice, isso é mais ou menos assim, pelo menos aonde eu conheço, mais ou menos standard, assim, Léo, talvez tu conheça mais do que isso, mas mais ou menos standard de ser um dia por semana de faculty practice, aqui na UNC, na universidade lá de Louisville era assim, outras universidades que eu tenho conhecimento também são assim. Então, um dia por semana, 2 períodos, que podem ser num dia só, pode ser em dias diferentes, mas 2 períodos, são dedicados ao faculty practice, que é onde tu faz a odontologia mesmo, né? Com as tuas mãos. Sim. Eu estou também muitos períodos com os residentes aqui na nossa grad clinic. Então, eles estão, os residentes... Quantos residentes? Nós temos hoje 6 residentes. 6. Temos 6 residentes. 2, 2, 2. Primeiro, nós temos... Vou aqui. 4 do terceiro ano. Alô, tá aí? 4 do terceiro ano, 2 do segundo ano. Tivemos um período que a escola teve problemas, assim, nós tivemos problema em aceitar em conseguir que alguns residentes que a gente tinha aceito viessem por causa de visto e tal, mas estamos aceitando agora provavelmente 4 residentes para o primeiro ano, começando em julho. Legal. De 2021, 3 ou 4. Legal. Então, assim, eu estou muito com eles. Tem um período também administrativo, viu, Léo? Então, assim, que eu tenho que sentar e fazer realmente a administração da clínica e do programa em si, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, tem gente que é mais dedicada à pesquisa, por exemplo, Léo, depende da tua área de concentração, né? Então, tem gente que é bem direcionado tem professores bem direcionados à parte de pesquisa, por exemplo, que vão ter aí a maioria da semana dedicada à pesquisa. Tem professores que são bem direcionados à área clínica, que estão lá ensinando os estudantes de graduação, que também estão muitos períodos. Né? Então, assim, varia, né? Mas, então é negociável. Negociável. Depende do teu interesse, o que a faculdade quer, encaixa. Perfeito. É isso aí mesmo.
Alguém perguntou ali sobre a remuneração. Doutor, eu tenho um vídeo que vai aparecer em breve que eu vou fazer comentários a respeito disso, tá ok? Só acompanhar o Revalida que vai ter mais coisa disso aí vindo em breve. Mas eu gostei de saber dessa parte, que uma das vantagens para algumas pessoas da carreira acadêmica que eu falo é essa variedade. Né? Eu não tenho essa variedade aqui na clínica e até por isso que eu gosto do Revalida. Porque é uma coisa diferente, não é sentado vendo paciente. Cansa, a gente cansa, não gosta de ficar fazendo toda hora a mesma coisa, cansa. E eu gosto muito de Revalida por causa disso, me dá uma arejada na cabeça, eu converso com o pessoal e tal. Falo português, não preciso falar inglês, essas coisas assim. Então, mas é legal saber que tem essa flexibilidade. Muito. A parte acadêmica, Léo, ela é bem assim variada, né? Ela é bem variada, que eu acho que também é parecido como no Brasil, de certa maneira. Então é bem variado, né? Bem variado. Uma hora tu tá fazendo aula, outra hora tu tá revisando um artigo, outra hora tu tá fazendo uma pesquisa, então assim, tudo é bem variado, né? Tem vários espectros, várias vertentes nesse espectro, sim, né? Sim. Não, isso é bom, porque tem muita gente que quer isso daí, né? Uma pergunta aqui, fazer uma sacanagem contigo, vou deixar tu responder aqui. Caso seja verdade, se você trabalhar como professor, você consegue autorização de DDS, DMD para trabalhar em todos os estados? Não que eu saiba, Léo. Não que eu saiba. Não que eu saiba. Então, não, eu acho que eu vou de novo, né? Eu vou ali voltar naquele ponto que a gente conversou. Eu acho que depende da pessoa, né, Léo? Depende do teu objetivo, né? Então, tem gente que tem o objetivo de ser dentista fora, tem gente que tem o objetivo. Meu objetivo era ser professor, né? Eu gosto de ser professor, esse era o meu objetivo, então eu não tenho interesse. Não tenho conhecimento. Eu recebi essa pergunta 4 vezes nesses últimos 2 dias e eu falei nos stories de hoje que eu ia falar a respeito disso hoje contigo aqui. Vou falar, pessoal, é o seguinte, eu não sei onde vocês estão ouvindo isso, mas é mentira. É mentira. Você não recebe o direito de trabalhar em todos os estados sendo faculty por 1, 2, 5, 10 ou 15 anos, tá ok? Não caiam nessa, não acreditem quem está falando isso, porque não é verdade. Pode sim existir algum estado, alguma exceção. Eu, inclusive, sei de um estado que existe essa possibilidade e eu nem falo qual estado que é, porque eu não conheço ninguém que fez, e apesar das regras do estado falar que é possível, eu nem falo isso nem para quem está no meu curso, porque eu não quero levantar a esperança da exceção, da exceção, da exceção. O meu negócio é o certo. Mas, assim, você não recebe a liberação para todos os estados. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Talvez um estado ou outro você consiga dar uma gambiarra aí, passar por um loophole e consiga a vaga, mas não consegue a liberação em todos os estados, tá ok? Deixar isso bem claro para a galera. Bem claro. Normalmente não tem atalho, né, Léo? Não tem atalho. Tem esforço. Trabalhar como professor, você não consegue. A única maneira de você conseguir liberação nos estados é recebendo o título de DDS DMD. Trabalhar como professor não te dá esse título. Ok, galera? Não te dá esse título. Mas eu conheço o João que trabalhou como professor e ganhou o título de DDS DMD. O João fez um curso enquanto era professor. É outra coisa. É outra coisa completamente diferente. Completamente diferente. Ser professor, único e exclusivamente, não te dá o título de DDS DMD. Beleza, rapaziada? Deixar claro aí pra galera que me assustou porque muita gente veio falar isso achando que era verdade. E eu quero quebrar essa ideia aí. Não tem atalho, né, Léo? Não tem atalho. Tem caminhos alternativos, mas geralmente eles não são atalhos, são mais longos, são mais demorados. Uma pergunta aqui de uma colega, vou deixar tu dar o teu pitaco, depois eu dou o meu. Minha principal dúvida é como ter um currículo atrativo sendo recém-formada. Eu acho que depende pro que a pessoa quer, assim, né? Eu acho que, como, assim, Léo, como Program Direct, como diretor do programa, eu vou te dar a minha visão dentro do meu mundinho. Então, assim, o que eu procuro numa pessoa que aplica para o meu programa? O que nós, vou botar porque na verdade não sou só eu que a banca, nós temos uma banca, um comitê de professores que avaliam os currículos e tal, né? Mas o que a gente procura? Gente que pareça que está interessada no que a pessoa está aplicando.
né? Então, se tu aplicar isso para cá e não tiveres interessado em dentística e tiveres interessado em outra coisa, a gente acha que daí tu não tem o commitment, né, Léo? Vocês conseguem identificar isso com a experiência que vocês têm, né? Claro. O pessoal acha que consegue meter uma gambiaplicar, mas não é assim, não né? Tem. Não. Não, a gente fácil lê. de rolar. Não, a gente lê aplicação por aplicação, né, Léo? Bem lidinho e tal. Então, assim, se a gente consegue perceber que a pessoa não tem interesse realmente, né, no que a gente está oferecendo, no nosso curso e no que a gente oferece, aí a gente vai procurar, não é que a gente rejeita a pessoa, a gente vai procurar outras pessoas que tenham mais interesse no que a gente oferece. E eu acho que isso é normal, Léo, tu pode falar aí, eu acho que isso é normal de qualquer programa, assim, eu concordo, né, Léo? Eu concordo. Tu vai procurar gente que se identifique com o programa, né? Claro, e eu vou usar um exemplo fora da área acadêmica, eu vou usar o meu consultório como exemplo. Eu estava procurando alguém para contratar, contratei ontem. Eu tenho pessoas que vêm com experiência aqui, que têm um currículo bom, isso e aquilo, mas eles não têm o perfil que eu estou procurando. Então, eu não contrato. Eu não contrato. Por quê? Porque eu preciso de alguém para 3 dias por semana. A pessoa quer trabalhar 5, não encaixa, não dá certo. Tem que encaixar, né, Léo? Não dá certo? Se você quiser quiser aplicar para Operative apenas para botar o pé nos Estados Unidos e deixar claro que você não quer saber de Operative, que você quer fazer outra coisa, eles vão entender isso e vão falar, você não é um bom candidato para gente. Então, a doutora que fez essa pergunta aqui, e eu recebo essa pergunta com muita frequência, muita gente que tem medo, eu sou recém-formado, meu currículo é fraco. Você tem que entender o seguinte, o seu currículo, ele pode ser menor que de uma pessoa com mais experiência, ou menos volumoso, ou ter menos coisas. Entretanto, no seu período de vida, o seu currículo pode ser extremamente forte. Como assim, Léo? Se eu tenho uma pessoa de 30 anos, com 8 anos de formada, tá? E essa pessoa não fez nada na faculdade, não fez nada, saiu da faculdade, se formou e trabalhou 8 anos em um consultório e não fez mais nada. Essa pessoa tem 8 anos de formado, uma experiência legal, uma experiência ótima. Agora tem a Maria, que acabou de se formar, nunca trabalhou na clínica privada, porque acabou de se formar, mas a Maria publicou 2 pesquisas enquanto estava na faculdade. A Maria fez trabalho voluntário. A Maria fez intercâmbio. A Maria tem notas boas. Qual currículo que é melhor? A pessoa com experiência ou a recém-formada? A recém-formada. Exato. Exatamente. Então, é isso aí, né? A minha recomendação é não se prenda ao seu tempo de experiência. Não. Prenda-se em fazer as coisas hoje e não amanhã. Hoje, faça hoje. Ok? Não, o tempo de experiência não quer dizer que o seu currículo vai ser mais forte ou mais fraco. Na minha opinião. É como você utiliza o seu tempo. Eu concordo plenamente. Se tu é um recém-formado, mas mostrar interesse, né? Olha, sempre tive interesse nessa área, fiz pesquisa, fiz isso, como tu está falando, né? Fiz pesquisa, fiz isso, dediquei tempo, fui auxiliar na especialização, eu fiz isso quando era... Então, a pessoa demonstra que tem interesse naquilo ali, né? Então, ela se torna, mesmo não tendo, às vezes, tanta experiência clínica, ela se torna um candidato bom, né? Um candidato que tem assim, boas chances de ser aceito, né? Claro. Eu vi que algumas perguntas apareceram ali, a Grace já carinhosamente respondeu algumas, vou pular então as que ela já respondeu. Aí tem a pergunta da doutora Fabiane. Consigo atuar como profissional? Aí eu preciso de essa. Doutora, eu vou te encaminhar para o meu YouTube, que lá eu tenho uns 2 vídeos a respeito do assunto, tá ok? Que já estão todos prontos lá, é só cadastra lá no meu YouTube, revalida.usa, e você vai achar as respostas disso aí lá. Vou continuar aqui. Na próxima... É verdade que professor, depois de tempo, recebe autorização de trabalho para... É a mesma pergunta, apareceu 2 vezes aqui. Outra pergunta aqui. Professor aceita alunos para Summer Job? Você aceita alunos para Summer Job aí nos Estados Unidos? Summer Job... não especifica o Summer Job. A gente... Não especificou. Vamos botar a pergunta de uma outra maneira. Vocês aceitariam pessoas por um período curto de tempo aí para fazer pesquisa ou alguma coisa? Eu tenho a impressão que sim, eu tenho a impressão que existe possibilidade, né? Eu acho que tem que conversar e ver o que pode ser feito, mas eu tenho a impressão que sim,
que a pessoa às vezes tem interesse de fazer uma pesquisa aqui na UNC e tal, com certeza. Existe a possibilidade. Dá para conversar, né? Dá para conversar sobre isso. Que a gente... Quantos brasileiros atualmente estão dando aula na UNC? Tem a noção? Ixi, rapaz, tem bastante aí, hein? Vamos lá. Aqui na nossa dentística aqui, tá? Tem o Dr. Mauro Nunes. O Dr. Mauro Nunes fez o nosso programa aqui, é um alumni da nossa Operative. Ele completou lá no início dos anos 2000, ele foi um dos primeiros aí que completou, né? E está aqui com a gente. O Dr. Adalberto Vasconcelos, o Dr. Ricardo Walter, doutora Patrícia Miguez, isso só da dentística. Só da dentística. E a doutora Patrícia Miguez também é da periodontia, ela tem treinamento duplo, muito inteligente. E... na pério tem mais um monte, né? Da pério, o meu chefe, o Dr. Cristiano Suzin, fantástico, brasileiro, da periodontia, Antônio Moretti, da pério também. Oh, meu Deus, quem mais? Dr. Pimenta. Dr. Luiz Pimenta, fantástico. Tem muita gente. Doutora Silvana Barros também. Olha, temos um pessoal aí. Dá para fazer um time de futebol já, né? Já dá para fazer um time de futebol, show. Exatamente. Show. A doutora Julie Marquesan, estou falando certo o nome dela. Julie, se tu tá aí, desculpa se eu estou falando errado. A Julie Marquesan, que é a esposa do Tiago Morelli também. Que também está na área. É um adjunto Tiago Morelli. Tudo gente muito legal. Tudo brasileiro. É um privilégio trabalhar com eles. Que legal. Tem uma colega aqui que pediu para agradecer o Dr. Gustavo pela participação, também agradeço. Opa, é uma honra. Mais uma pessoa perguntou aqui, agora essa pessoa perguntou, o que fazer na graduação para agregar no meu currículo? Faça trabalho voluntário, faça pesquisa, faça coisas de liderança, faça monitorias, mentorias, o que mais, doutor? O que mais dá para fazer? Eu acho que isso daí, tudo, se a pessoa está procurando vir para cá, o Bruno, eu preciso parar porque o Bruno fez um comentário, não dá para fazer futebol, o Gu joga muito mal. Bruno, não vale, hein, Bruno? Não vale, hein? O Bruno estava aqui também. Bruno, um grande abraço. Mas eu acho que se a pessoa quer vir para cá, Léo, logo depois de se formar, ela tem que fazer isso aí, exatamente isso que tu falou. Ela tem que se dedicar a, de repente, fazer trabalho com alguém da área que ela gosta, tentar fazer publicação, participar de pesquisa, trabalho voluntário, vai ajudar numa disciplina, vai ajudar num curso de especialização, interesse das maneiras que a pessoa conseguir demonstrar, né? Sim. Então, mas acho que é mais ou menos isso, né? Tem inúmeras maneiras de conseguir melhorar o seu currículo. Quais as especialidades estão em falta nos Estados Unidos? O que você acha aí? E agora? Eu acho que são todas. Tem vaga em tudo. Eu acho. Tem vaga em tudo. Eu posso, olha, Léo, eu posso te dizer, e agora eu vou assim, com orgulho do meu programa, né? Nós temos aí, nós temos um histórico, Léo, de professores, assim, de treinar pessoas que entram na área acadêmica depois, um histórico muito bom, graças a Deus. Então, a maioria do nosso alumni, que são as pessoas que estudaram aqui no programa, dão aula hoje, tanto nos Estados Unidos quanto mundo afora. Nós temos gente em tudo quanto é lugar do mundo aí, dando aula. Então nós temos e aqui nos Estados Unidos também bastante. Então posso te dizer que a parte de dentística, de operative aqui nos Estados Unidos, ela é sempre uma parte muito, que tem um campo de atuação muito, muito bom, né? Porque, como eu te falei, é o bread and butter da odontologia. Então toda escola precisa de
de dentística, né? E algumas escolas talvez não tenham um departamento chamado operative, mas eles têm a função. Professores. Na VCU não era operative, era chamado de general practice ou alguma coisa do tipo, mas era aquela base, é a base. Doutor, eu tenho mais umas 5 perguntas aqui na minha folha. Vai tocando. Léo, eu não tenho, tô aqui a teu dispor. Vai tocando e eu tô aqui para te ajudar. Vou responder mais aqui o pessoal que mandou no Instagram aqui. Vou liberar para mais uma pergunta aí pro pessoal. E aí depois, então, disso daí, eu vou fazer mais uma da ficha do Instagram, mais uma que o pessoal mandar, e aí a gente finaliza, então. Feito. Deixa eu pegar aqui. Nossa, tem um monte aqui. Quem se planeja para mestrado ou doutorado no Brasil? Qual que seria a melhor área se a pessoa quer se mudar para os Estados Unidos logo na sequência? Tem alguma noção a respeito disso, que é fora da nossa área, né? Fora, não sei. Não sabe? Olha, eu acho, de novo, Léo, vou pro trivial. A pessoa precisa saber o que ela quer e fazer na área que ela gosta de fazer. Eu acho que o mais importante de tudo é isso daí, né, Léo? Tu tem que gostar do que tu tem que achar uma área que tu gosta, e aí tu faz o curso que tu quiser naquela área, né? E aquilo ali vai te ajudar quando tu quiser mudar para os Estados Unidos, as pessoas vão ver, não, essa pessoa aqui é dedicada àquela área ali, ela gosta daquela área. Gostei da resposta. Por mais difícil que seja a área que você escolha, se você fizer o trabalho bem feito, você vai conseguir botar o pé nos Estados Unidos. Sem dúvida. Exato. Até porque a ortodontia é a área que eu sei que é extremamente concorrida, e eu conheço pessoas que entraram sem especialização nos Estados Unidos, só com coisas no Brasil. Porque são bons profissionais. Um abraço aí para o Helder, que está lá em Houston, no Texas, e para o Jonas, que está na University of Pacific, que entraram como docentes. Os caras são fera, sem fazer especialização nos Estados Unidos. Beleza, outra pergunta aqui que apareceu. Desculpa, agora eu estou lembrando, eu não posso esquecer, eu falei de tudo que é brasileiro aí, Léo, eu esqueci do nosso Dr. Luiz Schlichting, que acabou de ser contratado também. Foi nosso professor aí, né? Dr. Luiz Schlichting. Acabou de aqui entrar para o nosso time aqui da Operative, não posso esquecer, ia ser seria engraçado. Seria feio. Que ele deu aula para mim na UFSC, ele era doutorando lá na época, aí eu fui para os Estados Unidos, voltei para o Brasil, fui para a UFRJ, quando eu estava na UFRJ, ele dava aula na UFRJ, e aí eu vim para cá, para os Estados Unidos, eu vim para Charlotte, e ele começou a dar aula na ECU, que é em Greenville, não sei onde é que fica ECU. Que Greenville, e ele daqui também na Carolina do Norte. Então, coincidência, a gente morou no mesmo estado aí, né, em 3 oportunidades. Não podia esquecer do nome dele. Vamos dar um pulo aqui, uma pergunta que eu recebi aqui. Tenho experiência como gerente de UPAs em Florianópolis. Isso ajuda na admissão? Eu vou responder do ponto de vista para a área de revalidação de diploma. Sim, ajuda muito, 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 porque mostra, na minha humilde opinião, 2 coisas. Primeiro, características de liderança. Segundo, trabalhos em Community Health Centers, que seria considerado áreas, comunidades, vamos dizer assim, áreas mais pobres, áreas de acesso. Eles veem isso com muitos bons olhos aqui nos Estados Unidos. Então, isso ajuda muito. Doutor Gustavo, na parte de docência, o que você acha? Eu acho que a experiência ajuda, né? E, de novo, Léo, a gente olha... Eu acho que se tu tem experiência clínica, ajuda, né, Léo? Se tu tá trabalhando de dentista e tal, claro que ajuda. A gente não olha só isso, né? Como a gente conversou, a gente olha, né, diversas coisas. Mas ajuda, claro que ajuda. Tudo ajuda, galera. Tudo ajuda. Tudo ajuda. Eu tenho uma aula que eu fiz especialmente de não só montagem do seu currículo no papel, mas como que você vai se tornar um bom candidato no meu curso, que eu explico, eu acho que são 8 ou 9 fatores que influenciam na sua admissão. E provavelmente eu não tenho nem tudo, deve ter mais coisa ainda que eu deixei de fora. Mas, galera, é muita coisa que influencia. É muita coisa. Ok? Vou finalizar então, não apareceram mais nenhuma pergunta. Acho que apareceu uma aqui, não. Acho que não apareceu mais nenhuma pergunta aqui. Precisa vir da área acadêmica para ser professor nos Estados Unidos? A Grace já respondeu, mas ajuda, mas não precisa. Vou finalizar então aqui, agradecendo, doutor Gustavo, por mais de 1 hora de live, conversando bastante. Fantástico. Deixa eu também lembrar, a gente falou do professor Silvio, professor André Ritter, mas
Uma pessoa, Léo, que me deu a oportunidade de eu começar a pesquisá-la na Federal de Santa Catarina, na época, foi o professor Guilherme Carpena Lopes. E ele fazia a pesquisa lá na época, né? Faz até hoje, é uma pessoa que publica bastante. E ele me deu a oportunidade de eu fazer pesquisa na área da dentística. Então, um abraço pro professor Guilherme também. Ele também foi meu professor. O Dr. Carpena também foi meu professor. Encontrei com ele no IADR aqui em São Francisco, faz uns 2, 3 anos. Foi lá. Foi meu professor lá, tá lá há bastante tempo. Cara, bem gente boa também. Alguém fez uma pergunta ali para mim, para ti ali, sempre tem mensagem de 7 anos de experiência, sempre fico entre os 2 últimos selecionados. Por quê? Não sei, teria que entender tudo aí. É difícil dar uma resposta assim, doutora. Sem entender o processo como um todo, a sua aplicação, o que você fez, o que você falou na entrevista, sem entender tudo isso, é muito difícil para a gente poder dar um pitaco assim, infelizmente. É a mesma coisa quando... Não, eu ia dizer, é muita peça do quebra-cabeça, né, Léo? É muita peça. É muita peça. E, de novo, o fantástico do teu curso, Léo, é que tu vai... do curso e de todos os teus vídeos e toda a informação que tu deixa disponível, é que tu vais ajudando as pessoas a entenderem que a importância de cada peça. Mas é um quebra-cabeça, né, Léo, para tu... Doutora, deve ter, nesse sistema inteiro deve ter alguma coisa que está faltando, né? E você teria que ver a melhor coisa para você fazer é revisar tudo o que você passou e tentar achar os seus erros. Outra coisa, se você tiver uma pessoa de muito bom coração, alguém que te entrevistou, entrar em contato com essa pessoa e tentar pegar um feedback. Uma das coisas do meu curso, ninguém gosta de... Primeiro, 2 coisas importantes para você saber, doutora. As pessoas não gostam de criticar os outros, porque coloca elas numa situação de desconforto. E segundo, as pessoas que recebem críticas não gostam de receber críticas, tá? Então, é um conflito duplo, porque a pessoa que sabe por que o outro está falando não quer falar, para não deixar outra pessoa mal, e a pessoa que está recebendo geralmente fica braba quando recebe a crítica. E uma das coisas que faz o Revalida ter um sucesso muito grande é que eu recebo muito bem as críticas, eu peço as críticas, eu peço o pessoal que bate, porque o pessoal que só me dá tapa nas costas não me ajuda a crescer. Não me ajuda a crescer. Então, Léo, inclusive, tu falasse isso esses dias, né? Que aqui, eu acho que aquela dica ali que tu desse, ela é uma dica de vida, viu, Léo? De vida, não é só be coachable. Be coachable. Be coachable. Be coachable. Então, é uma dica de vida, Léo. Exatamente. Então, se você tiver a sorte de falar com alguém que te entrevistou, que está fazendo parte do processo, e se você tiver a sorte dessa pessoa ser bem honesta com você, absorva tudo que essa pessoa tem para falar e aprenda com isso. Seria essa a principal coisa. E isso eu faço com Revalida. Com todo mundo que está no meu curso, eu encho o saco deles para falar o que está de errado. Para falar o que está de errado. Porque quando eles falam que está de errado, eu melhoro o curso. E quando eu melhoro o curso, eles acabam ganhando. Todo mundo ganha. Então, faça isso, doutora. Faça isso. Tenta entrar em contato com as pessoas que te entrevistaram, as pessoas que você mais teve uma conexão, e tenta entender o que está faltando e trabalhe nisso. Né? E com isso você vai crescer. Não, quando a pessoa começar a falar, você escuta, não reclama. Não fala mais. A coisa que mais me tira do sério aqui no meu consultório é quando eu vou falar com a minha auxiliar. Ela fez negócio errado, a primeira coisa que ela fala é mais. Não tem a mais, tu voa daqui. Me tira do sério, não tem a mais. Tem que saber ouvir, né, Léo? Tem que saber ouvir, né? Tem que saber ouvir. Tem que saber ouvir. Né? Ouvir de coração aberto, né? Ouvir de coração aberto. Aprender e melhorar, né? Exatamente. Isso é uma dificuldade muito grande. Beleza? Vamos fechar aqui então. Passamos bastante. Olha, essa live acho que foi recorde de visualização, cara. Opa, show de bola. Porque eu acho que foi a primeira vez que eu vi um negócio passado de 60 ali. Teve uma hora que passou de 60, nunca tinha visto passado de 60. Foi recorde. Léo, show de bola. De repente, a próxima a gente pode fazer um churrasco aí na tua casa, hein? Opa! A gente vai fazer uma aí. Isso, uma picanha lá em casa. Fazer uma picanha. Beleza. Vamos. Valeu, muito obrigado. Quero agradecer também a doutora Grace por estar cuidando das crianças aí nesse momento e ainda assim contribuindo, respondendo as perguntas aí, né, doutora? Muito obrigado. Imagina. De repente fazer uma com a doutora Grace no futuro aí. Legal, muito legal. A gente, olha, eu que agradeço aí pela oportunidade, Léo. Foi, de novo, né, esse teu curso, ele é espetacular, assim, do jeito que tu faz. Tu és um cara muito honesto e tu dás, olha,
a informação que tu passa, toda essa ajuda para os brasileiros aí que tu dá, Léo, fenomenal, fenomenal. Parabéns. Valeu, parabéns cara, pelo obrigado. Teu trabalho. Parabéns pelo teu trabalho. Valeu, muito obrigado. Galera, obrigado. Manda um abraço para a Lindsay. Eu mando sim. Até a próxima, pessoal.